Boa tarde, sexto ano. Nós vamos começar a nossa aula de hoje fazendo a correção da atividade, que foi falando sobre o assunto decidindo participar. A nossa primeira questão fala sobre o preconceito de pessoas que de alguma forma se sentiam prejudicadas, mas que não tinham realmente a coragem de se manifestar, de falar, de colocar a sua exposição sobre o mesmo. Então, o assunto diz o quê? O livro Raul da Ferragem Azul, de Ana Maria Machado, conta a história de um menino que tinha dificuldade de protestar quando via algo errado. Por causa disso, alguma coisa dentro dele estava enferrujada. Veja como ele se sente quando não tem coragem de reagir aos colegas que manifestaram preconceito contra um grupo de pessoas negras. Então, se tinha coisa que fazia ele ficar furioso, essa era uma delas. Isso de acabar com a cor das pessoas, isso de achar que a cor das pessoas faz alguém ser melhor ou pior do que os outros. Isso de racismo ou de qualquer tipo. Mas com toda a raiva não falou nada, mesmo que medo de que rissem dele. Hábito de não falar das coisas que iam dentro da cabeça. Ou seja, mesmo ele vendo que tinha algo errado, que ali algumas pessoas praticavam, ele acabava tendo realmente a vontade de se expor, mas que acabava guardando isso para ele, Por quê? Porque ele sofria, ou seja, ele temia de passar por rejeição, tinha medo, tinha medo de falar o que pensava e por isso ele acabava guardando para si. O texto ainda fala, que criava hábito de não falar das coisas que iam dentro da sua cabeça, ou seja, tudo que ele pensava, ou que fosse boas ideias ou não boas ideias, ele tinha mais era que expor. Mas por medo, do falar, por medo da reação dos outros que ao ouvissem, ele guardava para si. O que diz mais da questão? O que acontece se todo mundo tiver receio de defender o que acha certo? Porque no caso lá ele achava errado a ação, que alguém praticava contra esse grupo de pessoas que realmente era o racismo. Então, se ninguém defende o que é certo, o erro progride sem obstáculos. As pessoas que se omitem, elas vão ficando anestesiadas e acabam achando tudo normal e perde a capacidade de se indignar. Ou seja, se ninguém repreender, se ninguém manifestar, realmente o erro são coisas que vão sendo, estendidas e chegar ao ponto realmente de achar que tudo isso é normal. Ainda prosseguindo, marque o que você acha que pode ficar enferrujado dentro da gente quando falta essa coragem. Então, com certeza é a capacidade de reagir, a nossa participação na transformação do que não presta e o amor à justiça. Na segunda questão, pede para você ler o milagre, acontecido lá na página 138 e reescrever da forma que você entendeu. Então, a gente viu lá que falou sobre a mulher encurvada. Você vai falar o que você entendeu sobre a mulher encurvada. Não está mais encurvada. Nós vimos lá no início, por que ela era encurvada, porque realmente ela se omitia das participações da qual ela deveria participar. E a gente viu qual foi a reação dela depois de tomar uma certa decisão. A terceira, dê exemplos concretos de situações em que uma pessoa tem grande dificuldade para exercer o seu direito de participar. E aí ele coloca duas opções, onde as pessoas têm dificuldade para exercer o seu direito de participar. Por exemplo, por ser analfabeta. Por que as pessoas têm medo de participarem sendo analfabetas? Nesse caso, as pessoas podem deixar de saber que os jornais, a pessoa analfabeta, por ser analfabeta, ela pode deixar de saber o que os jornais noticiam, pode se confundir por não ter acesso a instruções escritas para o uso de produtos ou procedimentos em lugares públicos,
perde também as riquezas dos diferentes tipos de literatura, também tem dificuldade de comunicação por escrita e fica dependendo de outros. Né? A maioria das vezes as pessoas que realmente são analfabetas deixam de participar por essa questão. E por se sentir inferior? Na verdade, por se sentir inferior, a pessoa pode ter medo de falar, perder a coragem de protestar e deixar de oferecer serviços que seriam úteis à coletividade, por ela achar-se inferior às outras pessoas, que isso não existe, né? Cada um de nós temos as nossas habilidades, temos nossos valores, enfim. Agora descreva exemplos de situações em que alguém começa a participar do que acontece na comunidade. E aí nós temos porque estudou um assunto e ficou bem informado, porque ficou indignado diante de uma injustiça. Que momentos são esses, né? Então, estudando e ficando bem informado, alguém pode exigir seus direitos trabalhistas e o cumprimento de muitas outras leis. Isso é importante, né? Em relação ficar por dentro dos assuntos, estar informados de todos. Porque ficou indignado diante de uma injustiça. Então, pode-se protestar, indignado diante de uma justiça, ele pode, né, se manifestar, protestar, escrever cartas para jornais, reunir gente para exigir o que é certo. Ele sabe buscar os seus direitos, na verdade. E a quarta questão, Jesus não queria gente só rezando. Ele convidava seus seguidores a um tipo de participação que melhora o mundo. Nunca queria ninguém apático, ausente diante dos problemas. E aí ele nos deixa uma referência, que nessa referência você ia ver o que está escrito lá e realmente responder a questão. Na quinta questão, temos aqui dois lemas diferentes. Pense no que significa agir de acordo com eles e complete o quadro. Cada um por si e Deus por todos. Como age quem pensa assim, né? Como que a pessoa que pensa assim, ela vai agir, né? Então, os dois lemas indicam atitudes opostas, individualismo e solidariedade. Então, mencionar Deus é uma desculpa para se esquivar. Quem segue o primeiro lema não se importa com os outros, realmente. O próximo, um por todos e todos por um. A gente ouve muito se dizer isso. O que aconteceria com um grupo em que as pessoas têm essa atitude? Só o seu próprio interesse, na verdade, ele ia olhar, né? Se todos se guiassem pelo segundo lema, havia mais segurança e direito garantidos para todos. Então, nesse caso, a gente observa que não é necessário, ou seja, nós não podemos realmente pensar só na gente, né? Também pensar nos outros. E aí a gente vai para a nossa aula de hoje, que é falando que tem como assunto uma voz dentro de cada um, certo? Nosso tema de hoje fala sobre esse assunto. Então, a frase de Papa João Paulo II diz o seguinte: os jovens devem permanecer sendo a consciência crítica da sociedade. Então, dentro dos pensamentos dele, né, dentro da concepção dele, são os jovens que têm realmente essa força dentro de cada um, que devam buscar, que devam lutar a cada dia por uma sociedade igual, por uma sociedade justa, lutar por seus direitos, enfim. O que diz o texto? O texto fala de algumas situações analisadas em alguns filmes. Nós observamos aí as primeiras imagens e nós observamos que nas imagens elas mostram realmente essa luta, essa busca, né, em prol de melhorias, falando realmente o que eles querem, buscando verdadeiramente aquilo que é de bom não só para eles, mas para defender realmente a sociedade de uma forma geral. Então, analisando os filmes, as séries, as histórias, elas trabalham os elementos simbólicos. E tudo se passa teoricamente, como a gente pode observar, em uma galáxia, né? Mas ele mostra isso como exemplo, o qual deveríamos realmente fazer em vida real. Então, nem todas as escolhas
são tão sérias como a gente vê mostrando aí no filme, né? De Anakin. Então, algumas são apenas uma questão de preferência. Já outras são decisões que podem ter consequências mais relevantes. Então, muitas vezes precisamos nos perguntar, por exemplo, vou escolher o mais saudável? Vou estudar ou vou me divertir? Então, ele mostra isso pra gente como uma realidade, né, de escolhas que nós podemos estar fazendo. E o texto ainda pergunta, que outras escolhas desse tipo você pode imaginar? Em relação a levar as coisas a sério, fazer algo de verdade, lutar de verdade. Essa voz dentro de cada um realmente são os objetivos que cada um tem, né, e luta para alcançá-lo. Então, começando o nosso texto. Algumas escolhas nunca deveriam ser feitas porque ultrapassam limites fundamentais do respeito devido ao ser humano, à vida, à honestidade, à justiça. Ninguém deveria escolher o que causa sofrimento a outros, o que torna a vida pior, mais insegura. Muitas escolhas, claramente. E aí nós vimos algumas dessas escolhas. Por exemplo, prejudicar a própria pessoa, prejudicam a vida de multidões, prejudicam o direito de outros. São decisões que nós tomamos e que nós não olhamos realmente a quem elas vão afetar, né? Nós só olhamos para nós mesmos, só importamos com o eu, e esquecendo também que as outras pessoas elas são importantes e que nós precisamos contar também com elas. Então, quando a gente age dessa forma, prejudicando, ou seja, prejudica a própria pessoa, são escolhas que nós fazemos para nós mesmos que não são legais. Em muitas outras escolhas, elas vêm prejudicar ao próximo, não só a você, mas também ao próximo, como mostra aí as nossas imagens. Prejudicam a vida de multidões, ou seja, a imagem ela mostra uma destruição. Então, nesse caso, né, algumas escolhas elas prejudicam a vida de outras pessoas, não somente a sua, mas também das pessoas que ali estão. Prejudicando o direito de outros. Nós observamos o ônibus, né, pegando fogo, ou seja, a imagem, ela mostra que além de a ação que você fez, você causou dano, prejudicando realmente, nesse caso, quem precisa desse transporte, quem necessita dele para se locomover todos os dias. Então, nesse caso, a gente acabou vendo, né, o que mostra a imagem, que quando há essa ação, quando agimos dessa forma, não pensamos nos outros e acaba realmente sendo prejudicados. Mas nem sempre é simples escolher. Muitas vezes as pessoas ficam divididas sem saber o que decidir, e isso pode acontecer quando? Primeiro, temos vontade de fazer algo, mas não sabemos se é certo. Precisamos fazer alguma coisa, mas temos medo. Queremos alguma coisa que só com muito esforço podemos conseguir. Sofremos pressão de outros para fazer alguma coisa. Não temos as informações necessárias para tomar uma decisão mais consciente. Exigem de nós alguma coisa que nos parece errada. Fazer o errado pode trazer alguma vantagem que nos seduz. Nós observamos alguns pontos, né, alguns tópicos, que falam realmente das decisões que nós vamos decidir, que nós vamos tomar. Nem sempre é simples escolher. Então, tem alguns, vamos dizer, alguns empecilhos quando decidimos fazer as nossas escolhas. Então, temos vontade de fazer algo, mas não sabemos se é o certo. Nesse caso, é analisar, né, antes de tomar alguma decisão. Precisamos fazer alguma coisa, mas temos medo. Se tem certeza do que está fazendo, se é isso realmente que nós queremos, então não há porquê, né, ter o medo. Você deva tentar prosseguir e ir adiante. Com tantas escolhas erradas sendo feitas no mundo, às vezes algumas pessoas se perguntam se não teria sido melhor Deus nos construir como robozinhos, bem programados para só fazer o melhor. Nesse caso,
Nós fomos criados e deixados livres, né? As nossas escolhas, elas são livres. Para isso, eles nos deu um direito chamado livre-arbítrio. Então, se escolhemos certo ou errado, essas são escolhas que só vai pertencer somente a mim e a você. Cada um de nós decide realmente o que escolher. Né? Isso eles nos deixou livre. Se fosse para a gente ficar monitorado, né? Toda a vida, nos movendo somente quando tivéssemos autorização, realmente não seria legal, né? Nós andávamos sempre sendo controlados no que fazer e o deixar de fazer. Ok? Então, essa nossa aula, o texto ele é bem grande e nós vamos ficar por aqui. Na próxima a gente vai dar continuidade, ok? Então, até a nossa próxima aula.